beleza? Bem-vindos ao Arca Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu, a Thaís. E nós estamos construindo. E no vídeo de hoje vamos mostrar o passo a passo de como fazer uma boa base de concreto para contrapiso, que é a etapa mais importante antes de recebermos o contrapiso. E, gente, isso vai garantir que a gente não tenha preocupações no futuro com contrapiso ou piso soltando. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente! Base de concreto para receber o contrapiso, gente, peraí, eu sei que tem muita gente que nunca ouviu falar disso, né, que não sabe que isso existe, que pensa que é só colocar o contrapiso ali em cima sobre a nossa terra, né, sobre o nosso solo e tá tudo certo. E não, gente, a base de concreto que vem antes do contrapiso é sim muito importante. No vídeo de hoje a gente vai mostrar o passo a passo de como a gente preparou o nosso solo para receber essa base de concreto e mais, falar a forma correta que você deve fazer aí na sua casa também. E antes de mais nada, gente, já deixem o like aqui no vídeo, porque isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos semanais para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, porque toda semana lançamos 2 vídeos novos falando sobre obras. E não deixe também de ativar o sininho, porque assim você não vai perder nenhum vídeo. Bom, e agora vamos falar de base de concreto. Gente, e o que é essa base de concreto que a gente quer falar aqui hoje? Ela é conhecida também, de acordo com as normas, como lastro de concreto, que é uma divisão de proteção aplicada diretamente sobre o solo, sobre a terra. E ela serve para a proteção do quê? Gente, pasmem, tanto da terra como na superfície acima do lastro de concreto. Então ela não é só para proteger a terra e também não é só para proteger o nosso contrapiso. Ela é uma proteção de mão dupla. E como assim proteger a terra, gente? Sim, a gente precisa proteger a terra da deformação. Afinal, gente, a terra a gente pensa na argila, é totalmente deformável. Se você coloca água, você vai acabar comprimindo ela, fazer com que ela se movimente e deforme. Então, a intenção da base de contrapiso para proteger a terra é justamente proteger ela contra a ação da água. E imaginem se a gente não faz essa proteção e a água que a gente acaba usando aqui dentro de casa, ou a própria água da chuva, penetre no nosso piso, vamos supor que ali o rejunte deu uma quebradinha, penetre no nosso contrapiso e passe para debaixo da terra. E essa terra vai deformando e criando um vácuo, deixando o seu contrapiso oco, aquele famoso toque-toque que a gente sente ao pisar ou ao bater no piso, comprometendo assim tanto o seu contrapiso quanto o piso que está colocado na sua casa. E como eu disse, na via de mão dupla também tem a umidade vinda do solo, né? E solos que por natureza já são úmidos também. Acontece que no processo de evaporização da água, né? Que é quando a umidade tende a sair do solo e chegar aos céus, esse processo de evaporização acaba causando uma pressão, né? Para chegar na superfície. E, gente, o contrapiso em si, que é apenas uma massa farofada, é uma casca fina de massa farofada, não tem uma resistência mecânica suficiente para aguentar essa pressão. Consequentemente, o contrapiso acaba trincando. E quando acontece essa pressão direta sobre o contrapiso, um outro ponto importante que acontece com os pisos não é que eles ficam ocos, eles começam a estufar. Vocês já viram na casa de alguém, ou com certeza já viram na internet, quando o piso faz isso, ele sobe para cima, ele acaba estufando. É justamente por conta da pressão que está subindo do solo. E por isso temos também essa base de concreto. Essa base de concreto, né, que é o lastro de concreto, também serve de proteção contra essa pressão que a umidade vai causar para tentar chegar à superfície. Então, gente, protege tanto da água que vai cair na terra, como da pressão da água que a evaporização causa e tenta chegar ao céu. E agora que vocês já entenderam o quão é importante essa base, esse lastro de concreto aqui para receber o contrapiso, a gente vai explicar para vocês o passo a passo para executar. E o primeiro passo, gente, que é muito importante, é a compactação do solo, que nada mais é que compactar realmente, tanto de forma manual, com o soquete, né, feito na própria obra,
ou com um compactador de solo, que vocês podem conhecer como sapo aí, que foi o que a gente usou aqui na obra para deixar a terra bem compactada. Com o solo bem compactado, o segundo passo é a gente fazer o nivelamento de toda a superfície. Então a gente tem que deixar a terra toda por igual e considerar já o nível que a terra deve ficar para receber esse laço de concreto. E gente, a gente precisa já dar as caídas em ambientes que precisam de caídas, até mesmo já nesse primeiro nivelamento. Então vamos dizer que é o nosso corredor ali lateral. A gente já teve que dar as caídas na própria terra para a camada de concreto também ter essa mesma caída. E gente, esse processo é um dos processos mais importantes. E para fazer essas marcações, utilizamos taliscas, né? Que são elementos guias para fazer essas demarcações e já indicar qual será a superfície do nosso lastro de concreto. Aqui utilizamos taliscas feitas de restos de madeira, então a gente cortou elas e bateu no chão como se elas fossem estaquinhas. Tem muitas obras por aí que também utilizam tijolinhos, né? Aqueles tijolinhos de barro. Gente, não vou puxar o saco do tijolinho que é melhor, não vou puxar o saco do nosso jeito aqui que é melhor. Os dois jeitos são muito funcionais. A grande diferença é que geralmente o pessoal, quando coloca o tijolinho, ele já deixa o tijolinho e cobre com concreto. No nosso caso, como a talisca ela é feita de madeira, a gente tem que fazer a extração dessa talisca, porque a madeira com o tempo ela acaba apodrecendo. Em contrapartida, a gente acaba fazendo o cobrimento desse buraco também com concreto. Então, do nosso jeito, acaba se tornando uma peça única, do jeito do tijolinho, ele acaba sendo coberto e o tijolinho acaba ficando ali para sempre. Não que isso vá causar nenhum problema, porque de toda forma o tijolinho é um elemento maciço e muitas vezes também pensado de forma estrutural. Gente, aqui é uma das áreas, ó, que a gente já fez todo o estaqueamento, né? Então colocamos essas estaquinhas de madeira como se fossem as taliscas. E a partir delas a gente vai conseguir fazer todo o nivelamento do concreto. Então só para vocês entenderem, a base dessas taliscas, né, que é essa parte aqui de cima, é o nível que o concreto deve chegar. A gente tem que espalhar elas por todo o ambiente para garantir que a gente consiga sarrafiar entre uma e outra. E outra função muito importante dessas taliscas é já indicar a camada de concreto que iremos utilizar para fazer o cobrimento. Bom, gente, falando em camadas necessárias de concreto, né, a camada mínima de concreto, existem uma infinidade de variações possíveis, determinadas por ambientes e o tipo de solo que a gente vai estar fazendo esse trabalho de laço de concreto, né? Sendo que, para regiões secas e áreas internas com camadas de impermeabilizações já previstas, o mínimo é de 5 centímetros de capa de concreto. Como, por exemplo, aqui o nosso banheiro, que apesar de ser um ambiente molhado, né, o box do banheiro é um ambiente molhado, a gente não precisou aqui fazer mais de 5 centímetros. Por quê? Ele tem uma camada de impermeabilização prevista, que a gente vai fazer internamente ali na área do box, e estamos numa região seca. Por isso, 5 centímetros no nosso caso, nesse exemplo já é o suficiente. Em contrapartida, temos também a área externa aqui da nossa casa. Num solo muito seco, o mínimo que a norma pede é de 7 centímetros. E, gente, esses exemplos de 5 e 7 centímetros é no melhor dos casos, que, graças a Deus, é o que aconteceu aqui no nosso sobrado. Agora vamos listar as outras possibilidades aí que podem acontecer no solo de vocês. A segunda situação é quando estamos numa região seca, porém o nosso solo é úmido. E, gente, acontece muito, inclusive a casa que a gente vai fazer o acompanhamento aí no ano que vem, é exatamente assim. É uma região seca, porque é uma cidade vizinha da nossa, porém o solo em que a pessoa está construindo é um solo úmido. Nesse caso, já não é simplesmente suficiente a gente fazer 7 centímetros de camada de concreto. Precisamos de pelo menos 10 centímetros de camada de concreto, porque a nossa preocupação não é tanta água que vai vir da chuva, já que estamos numa região seca do solo, numa região seca. A preocupação é contra o estufamento. Então, aumentando a camada de concreto, a gente evita que essa pressão que a umidade vai exercer chegue realmente à nossa superfície. A terceira situação já é meio que o inverso. Estamos numa região extremamente chuvosa, porém o nosso solo é seco, porque ali é uma região de muita drenagem e acontece que, apesar de muita chuva,
o solo é extremamente seco. E nesse caso, não adianta nada a gente simplesmente só aumentar a capa de concreto, porque o concreto ele vai ajudar a impedir a água, só que ele não consegue barrar 100%. Nesse ponto, precisamos criar uma camada drenante. E isso, gente, é feito com brita. Vocês já viram por aí as pessoas colocarem brita embaixo da capa de concreto, embaixo do laço de concreto? É justamente para criar uma camada drenante que vai impedir que a água chegue diretamente à terra, fazendo a deformação dela. Então, nesses casos de regiões chuvosas e solos secos, o recomendado é pelo menos uma camada drenante aí de brita de 10 centímetros. E o pior do pior dos casos, quando a gente fala de lastro de concreto, gente, quando a região é chuvosa, chove, bem dizer, o ano todo, e para piorar, o solo é úmido por natureza. Nesse caso, gente, não tem o que fazer. Tem que aumentar muito a capa de concreto, muito assim, vai de caso para caso, né? Mas 12 centímetros, 15 centímetros, existem casos que é necessário até mais de 15 centímetros de laço de concreto, e abaixo desse laço de concreto ainda é obrigado a fazer uma camada drenante, e a norma pede pelo menos 30 centímetros de brita, gente. Você imagina um tanto assim de camada drenante e mais um tanto assim de capa de concreto em cima. Então, vai bastante dinheiro no caso desse, gente. Mas é claro que fazendo da forma correta, de acordo com o que está exigido na norma e com o acompanhamento de um profissional que entenda também do assunto, você vai fazer esse investimento agora para nunca ter dor de cabeça, né? Então, daqui 10, 20, 30 anos, seu contrapiso não vai ter um trinco e seu piso não vai nem ficar oco, nem estufar. E se você está se perguntando como é que eu vou saber se meu solo é úmido, se minha região é chuvosa, quanto que eu vou usar de capa de concreto, e você tiver com dúvida, gente, consulte um profissional. Não erre nessa etapa, porque ela é muito importante. Gente, um assunto muito polêmico também é o quando usar a malha de ferro, né? O pessoal conhece também como malha pop no contrapiso. Onde se deve usar, quando usar ou não. Bom, antes da gente estudar, a gente tinha recebido a informação que só se utilizaria a malha de ferro em locais que recebessem grande carga ou tráfego, né? Que é o caso da garagem, da calçada. E nos demais lugares, não. Então, lendo a norma, a gente teve uma grande surpresa e descobriu que a gente precisaria utilizar a malha até mesmo aqui dentro de casa. Isso porque em locais que são maiores de 25 metros quadrados ou possuem mais de 5 metros de extensão, é sim necessário utilizar a malha de ferro. Ou então, fazer a junta de dilatação. Mas prestem atenção, gente, porque essa junta de dilatação precisa subir da base de concreto para o contrapiso e para o piso também. Não basta fazer só a base de concreto com junta de dilatação. E por esse motivo, né, como ficaria esteticamente não tão agradável aqui ter uma junta de dilatação dentro de casa, a gente preferiu, pela facilidade, utilizar a malha de ferro. E por que, gente? Acho legal a gente saber o porquê disso. O concreto simples, que é o concreto que a gente fez aqui sem a malha de ferro, ele é super resistente à compressão. Ele pode ser comprimido, mas ele não pode ser tracionado. O que é tracionado? É esse movimento aqui, ó. Isso, o Anderson tá me ajudando aqui a mostrar pra vocês. E o que acontece? Em ambientes muito grandes, em cômodos grandes, como por exemplo nosso corredor, que tem mais de 5 metros de extensão, esse movimento aqui, ele tá mais propenso a acontecer. Ou seja, a base de concreto do contrapiso está mais propensa a tracionar e criar grandes fissuras, trincas, rachaduras por conta desse movimento. E justamente para evitar isso, a gente adiciona o ferro no concreto, que é chamado então de concreto armado, que é o mesmo esquema que a gente utiliza para fazer nossas colunas, nossas vigas, a nossa laje. A gente adiciona o ferro no concreto justamente para, além dele ser resistente à compressão, ele também ficar resistente à tração. Gente, aqui já é um outro exemplo. A gente é basicamente a mesma coisa, só que a gente tem que adicionar a malha de ferro, né? Porque essa é uma das áreas que contém mais de 25 metros quadrados. Uma outra área que contém mais de 25 metros quadrados, que eu já vou mostrar para vocês, é ali dentro. Que eu até coloquei alguns espaçadores como exemplos que vocês vão ver.
Um outro exemplo de situação que a gente precisa obrigatoriamente colocar a malha, né, para substituir as juntas de dilatações, são áreas com mais de 5 metros lineares, né? Então aqui é um exemplo. O nosso corredor, ele possui cerca de 9 metros. Então obrigatoriamente temos que colocar a malha de aço, tá? E toda essa malha aqui, gente, ela não fica apoiada na terra. A gente tem que colocar espaçadores, que na verdade vamos espalhar por toda a casa, né? A gente só colocou aqui 4 como exemplo de como eles vão ficar, mas todos eles vão ficar bem espalhadinhos. Para não atrapalhar aqui nossa passagem, a gente vai colocando só no momento bem da concretagem mesmo. E eles garantem, ó, que fique uma elevação. Então o concreto vai ficar tanto abaixo da malha como acima da malha. Fechou? Então até daqui a pouquinho na concretagem. Gente, é isso aqui, ó. Com os espaçadores fica exatamente assim, ó. Fica tudo ressaltado assim do chão, ó. E não corre risco do ferro encostar. E é exatamente isso que a gente precisa, tá? Agora tá tudo certo. Bora começar essa concretagem. Porque olha quem chegou aqui, ó. Bora, 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 bora. E ó, no jeito, hein? Churrasqueira no jeito. Radinho online. Vamos que é marcha. Thaís online. Alice, dá oi, filha, dá oi. Então, como vocês viram, aí a gente teve que usar tanto aqui nessa área nossa maior, onde é a nossa área integrada aqui de casa, nossa sala de jantar, a cozinha e o hall de entrada, como no nosso corredor, que seriam locais que a gente não colocaria. E também colocamos a nossa garagem, porque ela também tem mais de 25 metros. E se a gente fosse fazer a nossa calçada com base de concreto, a gente também colocaria. A gente não fez porque a gente vai fazer uma forma diferente, a gente vai colocar pedrinhas que não precisam de contrapiso, mas aí já é assunto para outro vídeo. Bom, gente, agora vamos mostrar para vocês como foi feita a concretagem da base, então não saiam daí. Estão gostando? Se estão gostando, deixa um like, hein? Não esquece não. E agora vamos mostrar o resultado final de como ficou essa base de concreto aqui acabada. Bom, gente, vamos começar aqui, né, pela frente da casa, pela fachada da casa, né? Onde o único elemento que concretamos é aqui a nossa garagem, que está com 7 centímetros de base de concreto com malha de ferro, né? Então aqui e o corredor são as áreas que mais consumiram concreto e também tem malha de ferro. Aqui porque a nossa garagem possui mais de 25 metros quadrados e o corredor porque ele tem mais de 5 metros lineares, tá? Aqui tá molhadinho, gente, porque a gente tem que fazer uma hidratação nesse concreto para garantir uma boa cura do cimento por pelo menos 7 dias corridos, tá? Deixa eu chegar mais perto aqui para mostrar para vocês, ó. A gente queria que ficasse assim mais rústico mesmo, tá, gente? A gente não desempenou isso daqui, porque é justamente para o resultado final ficar esse aspecto mais áspero mesmo. E isso garante um ótimo ponto de aderência para o nosso futuro contrapiso. Então lembre-se, gente, não desempenem a base de concreto, tá? Quanto mais rústica ela tiver, melhor.
Ó, deixa eu mostrar aqui esse corredor pra vocês. Esse corredorzão, gente, fui eu que fiz 100%. Deu o maior trabalhão, mas tá aí o resultado, hein? E ó, queria aproximar aqui pra vocês, gente, ó. Apesar da irregularidade que a gente deixou, nenhum ponto tem trinca, tá? Tem muita gente que fala que é impossível chegar num concreto sem trinca. A gente mesmo duvidava com o resultado das nossas primeiras lajes, né? Mas tá aí, ó. O que a experiência não faz, né? Evita um monte de problema na obra. E hoje em dia a gente consegue ter esse resultado, né? Demorou muito pra gente conseguir isso, mas finalmente alcançamos a perfeição quando se trata de manipulação de concreto. Ó. Perfeitinho, gente. Ó, vocês não veem uma fissura, uma trinca, não vê nada. Olha que alegria. Top. Aqui a nossa lateral. Temos a lavanderia, tá? Que dá acesso à nossa despensa, que eu vou mostrar ali pela cozinha. Voltando agora aqui pelo corredor, temos o nosso quartinho da bagunça, que, para variar, já tá cheio de bagunça, né, gente? Isso daí tem que ser, senão não é a gente. E agora vamos entrar na casa para mostrar aqui o concreto. Aqui, gente, esse espaço que eu vou apresentar aqui primeiro foi o único espaço aqui interno que a gente teve que usar malha, porque também tem mais de 25 metros quadrados de concreto unido, né? Então, obrigatoriamente, ou a gente fazia malha ou colocava junta de dilatação, tá? Ó, toda essa área aqui, ali pra fora não, tá, gente? Só aqui dentro mesmo, ó. Área da cozinha também, olha o resultado que ficou. E aqui temos a nossa despensa, né? Que tá onde tá essa carriola e ali a nossa lavanderia. Tem uma outra área aqui, gente, que é a área do home, que eu também fiz sozinho essa área, gente. Foi a primeira área que eu fiz e aonde, bem dizer, eu aprendi a fazer a base de concreto, né? Foi aqui que eu me matei para conseguir. O corredor ainda foi fichinha, mas está bem regularzinho, tá, gente? Ó, aqui é terra, mas ele tá bem no nível mesmo. A gente veio seguindo todas as meças que a gente fez. Apesar da irregularidade, né, que a gente queria mesmo que ficasse, essa base ela tá bem no nível mesmo, tá? Ali também fizemos a concretagem da nossa área gourmet, né, gente? Toda essa área gourmet aqui. E apesar dela parecer grande, ela não tem 25 metros quadrados e nem mais de 5 metros lineares, gente. Então isso fez com que a gente não precisasse colocar a malha de ferro aqui. Então só aqui já deu uma boa economia. E o último espaço que temos aqui para mostrar o concreto é esse banheiro, né? Que é o banheiro social aqui de baixo, que inclusive já tá até com vaso ali instalado. Gente, a hidra não tá colocada, mas esse vaso aqui já dá para usar, então já tá tudo no jeito. E também a área do box, né? A gente já fez também a concretagem ali da área do box. Beleza, gente? Então esse é todo o resultado que a gente conseguiu aqui fazendo a concretagem da base de concreto. Gente, esperamos muito que esse vídeo tenha do fundo do coração ajudado vocês. Se vocês ainda não estão construindo, que sirva de conhecimento, que sirva para vocês espalharem isso daí para quem está construindo. Então, para alguma coisa esse vídeo vai servir. Então, gente, se você gostou, deixa o seu like aí, porque isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos semanais para vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal que está aqui embaixo, porque toda semana lançamos 2 vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também, gente, de seguir a gente lá no Instagram, @lar.cabral, porque lá a gente tem atualização diária da obra e vocês acompanham a gente de pertinho. Gente, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!